Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rebeca e hoje teremos um convidado super especial aqui no canal. Vai ser uma entrevista à distância, não só pela outra cidade que ele mora, mas também por causa da pandemia. Então eu preferi fazer assim. É uma entrevista com o autor Maurício de Souza. Ele já tem 2 livros publicados, que é o Doce Sofia e Uma Receita para a Liberdade. Vou deixar as 2 fotinhos aqui do lado. Lembrando que Uma Receita para a Liberdade já tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards. E também já foi mencionada num vídeo recentemente que eu lancei por aqui, falando sobre literatura envolvendo negros. Bom, para começar, agradecer ao meu querido amigo e autor Maurício por responder essas perguntas. Vai ser jogo rápido, então vamos lá. Primeira pergunta: como você começou na literatura? E, já pegando o gancho, qual foi a sua primeira leitura? Bom, vamos lá. Acho que agora vai. Tudo bom? Mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre. O apoio que tu tens comigo é muito importante e eu valorizo muito isso, tá bom? Eu comecei na literatura, como eu digo, um pouco atrasado, né? Comecei a ler por volta dos 15, 16 anos, até então não tinha muito interesse. E a escrever demorou um pouco mais, né? Porque escrever é um processo um pouco mais trabalhoso, você tem que ter um pouco mais de preparo para não escrever qualquer coisa, para não deixar registrado nenhuma besteira, porque um livro ele fica para sempre, né? Um livro é uma coisa importante, ele tem o poder de influenciar muito, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa a vida de uma pessoa. Então, você tem que ter certeza do que está escrito ali, do que você está registrando. Então, eu comecei a ler 15, 16 anos, porque comecei com esse livro aqui, O Exército de um Homem Só, do Moacir Scliar. E antes eu tinha lido um de crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, só que eu nunca mais encontrei esse livro, até o título do livro não consigo gravar na memória, mas foi um livro de crônicas assim, muito importante. E logo em seguida eu li outro do Veríssimo que chama-se Clube dos Anjos, que é espetacular também. E fui engatando em escritores gaúchos, principalmente, Moacir, Josué Guimarães, o próprio Caio Fernando Abreu, que são autores assim, muito influentes na minha vida. A segunda pergunta é: como eu já mencionei aqui, eu falei sobre Doce Sofia e sobre Uma Receita para a Liberdade. Eu quero que, resumidamente, você conte pra gente como que foi o processo para escrever esses 2 livros, como que é um pouquinho desses 2 livros. Então, depois que eu concluí os meus estudos, né, eu me formei, fiz mestrado, tudo, então eu decidi seguir outro rumo, diferente da minha formação. Eu sou formado numa matéria de ciências exatas, mas eu optei por seguir outro caminho. E como eu já tinha uma bagagem boa de leitura, por volta dos 24, 25 anos eu decidi escrever uma primeira história. Então eu comecei escrevendo crônicas, sempre gostei muito de crônicas. Comecei também botando contos, escrevendo alguns contos, até que um desses contos, quando eu olhei, já estava com 40 e poucas páginas, quase 50. Foi então que me deu o estalo assim que, ó, bacana, acho que está nascendo um romance aí. Eu levei muito a sério tudo isso, comecei a trabalhar os elementos, personagens, cenário, datas, a trama, a narrativa, tudo mais. E isso foi muito engrandecedor. Foi aí que nasceu meu primeiro livro, Doce Sofia. Doce Sofia conta uma história de transformação, uma história de mudanças, né? A história de uma professora, de uma moça recém-formada, de uma professora de língua portuguesa que sofre um acidente e tem uma grande reviravolta na vida dela. E ela vai mostrar pra gente que mesmo todo mundo, assim, quase todo mundo passando por grandes mudanças, há sempre uma maneira, há sempre um jeito de fazer a coisa certa, há sempre um lado bom de tudo isso, mesmo que às vezes fique difícil de enxergar, né? Então, em Doce Sofia, mesmo ela sofrendo esse grande baque, esse grande acidente, ela vai descobrir quem são os verdadeiros amigos, quem são os inimigos, vai descobrir valores que até então ela nem tinha trabalhado na vida dela, coisas assim que você vai descobrindo. Infelizmente, muita coisa a gente descobre quando está na dor, né? E ela vai usar a dor dela para dar uma reviravolta e rever algumas coisas. É um livro, foi meu primeiro livro, ele é um pouco longo assim, mas eu gostei muito de trabalhar ele,
porque ao mesmo tempo, quando eu estava terminando esse livro, eu já me percebi nele, assim, praticamente. Então não chega a ser uma biografia, mas tem a ver com um momento também que eu estava passando, um momento de mudança, um momento de escolhas importantes. E esse livro ali, no momento da escrita ali, na hora eu não me toquei, mas depois ao ler, nas revisões, eu vi que eu podia levar aquilo para a minha vida também. E foi um grande incentivo para mim. Foi muito importante o que esse livro me proporcionou. Foi o começo de tudo, né? Depois eu escrevi Uma Receita para a Liberdade, que é um livro curto, porém com uma temática completamente diferente. A gente vai trabalhar aí problemas psiquiátricos, bipolaridade, problemas psiquiátricos como a loucura humana, mas o foco maior sim são crises de ansiedade, mas o foco maior mesmo é na questão da bipolaridade, do quanto essa doença, esse transtorno, né, pode modificar as vidas, pode levar para um caminho ruim se você não procurar uma ajuda, não tiver algum tipo de auxílio, tanto médico quanto familiar. Então, Uma Receita para a Liberdade conta a história da Anabela, e a Anabela vai parar numa clínica de reabilitação, só que a gente não sabe por quê, porque ela não é doida, ela não tem nenhum problema psiquiátrico, porém ela está lá dentro e à medida que o livro vai desenrolando, à medida que a trama vai sendo apresentada, a gente vai descobrir por que ela está lá e o que ela tem que fazer para poder sair desse lugar. Sendo que a Anabela cometeu um crime, mas esse crime não seria uma desculpa para ela estar lá dentro dessa clínica de reabilitação. Porém, questões de corrupção, questões de influências, de nome, dinheiro, fizeram com que ela fosse parar lá dentro e ela vai passar por muita coisa lá. Então você imagina uma pessoa em sã consciência no meio de pessoas nada conscientes, né? Nada cientes do que estão fazendo, do que falam. Vai ser um grande desafio na vida dela. E o maior propósito dela estar passando por isso é porque ela quer voltar a ver o filho dela, que ela está presa e o filho dela ficou sob os cuidados do serviço social. Então tem a questão de por que ela está lá, o que ela vai ter que fazer para sair e se ela vai ou não mesmo conseguir sair de lá de dentro. Então o livro traz todas essas discussões, traz discussões familiares, fala sobre amor, fala sobre ódio, fala sobre problemas do mundo psiquiátrico, né, sobre as dificuldades de pessoas a não se adaptarem mais com a vida, pessoas que se deixaram levar pela loucura, pelos transtornos e que estão lá abandonadas. E ela lá em sã consciência vendo tudo aquilo, sem entender direito, assim como eles não entendem o que ela está fazendo lá. Então eu procurei levar nesse livro, assim, trazer algumas discussões muito importantes, né? Principalmente a questão do quanto você faz algumas escolhas na sua vida e você tem que estar preparado para arcar com as consequências, né? Tudo que você faz tem uma consequência. E a gente tem que estar preparado para presenciar isso e viver isso. E a Anabela está pagando lá por uma coisa que ela fez. E às vezes parece ser um pouco caro demais pelo que ela está passando, mas ao longo da trama você vai entender melhor por que tanto sacrifício, assim, né? Estamos cada vez falando mais sobre literatura escrita por negros ou que retrate negros e tudo mais. Eu quero perguntar para você como que você vê o cenário nacional neste momento. O cenário nacional, como eu vejo o cenário nacional, para escritores novos, assim, tá bem complicado. Ainda mais agora com essa questão da pandemia. Eu ia lançar livro esse ano, o terceiro livro, mas não vai ter como, infelizmente. E olha, tá bem complicado, tá bem difícil, muita falta de incentivo. Recentemente saiu uma reportagem, faz alguns meses já na verdade, do nosso excelentíssimo presidente cortando verbas para concursos literários, que eu acho que era o grande incentivo, a grande gasolina que os autores tinham, eram esses concursos, né? Uma chance de ter o seu trabalho lido, reconhecido, discutido. Então isso tudo desanima um pouco. A questão da desvalorização do artista, tanto escritor como qualquer outra linha, músico, ator, isso tudo desanima. Tem horas que a gente cansa um pouco porque a gente dedica um tempo muito importante para fazer tudo isso. A gente dedica a nossa vida, são meses de trabalho para chegar num patamar em que as coisas não têm mais sentido, não tem valor nas mãos de algumas pessoas. Mas acho que a ideia é não parar de escrever.
Mas o cenário, infelizmente, não está propício no momento para autores novos. A gente vai ter que seguir lutando aí, mas eu acredito que tem muita gente boa para escrever, muita gente boa que não vai desistir, assim como eu também não vou. Mas a realidade do cenário é difícil. Falta incentivo, falta verba, falta um pouco de discernimento das editoras. Algumas editoras realmente não valorizam, não respeitam o trabalho do autor. Elas veem ele apenas como uma nota de 100, de 200 reais, sei lá. E aí o autor paga por aquele trabalho editorial e segue o caminho dele sozinho. Eu acho que seria interessante um acompanhamento profissional, inclusive na questão de divulgação, né? Mas isso aí são coisas que a gente aprende ao longo do tempo e vai levando como pode. Como eu disse, é na dor que a gente aprende as maiores lições, né? Eu fiquei sabendo que já tem novos processos literários por aí. E eu queria muito saber mais informações. Eu acredito que, assim como eu, outros autores e outros fãs também querem saber como que está indo o seu último projeto literário. Meu último projeto está pronto já. Cheguei a enviar para a editora, nós conversamos, mas decidimos não fazer publicação esse ano, porque não tem como lançar, não tem como divulgar. Eu sou um cara que viaja muito para feiras de livros, visito muitas escolas, procuro participar de bienais, coisas, e não vai ter nada disso esse ano. E basicamente a minha renda, o meu reconhecimento financeiro, assim, digamos, eram nesses eventos. Porque por site, livrarias, o livro não sai muito e eu acabava divulgando mais. Conheci várias pessoas, vários lugares, mas esse ano infelizmente não vai ter nada disso, né? A gente tem que reconhecer. Eu até cheguei a pensar em fazer uma pré-venda online dele, fazer um lançamento numa live, mas realmente não vale a pena. Eu não tenho ainda um respaldo tão grande assim para fazer um evento assim. E estou focado mais em escrever o próximo trabalho, tenho que estar pronto, estou escrevendo o próximo também. Estou focado mais nisso e eu acredito que a hora que as coisas se ajeitarem, vai dar para a gente fazer um lançamento bem bacana e divulgar o trabalho novo. Esse projeto novo vai falar sobre o stand-up comedy. Eu criei uma personagem que é uma comediante stand-up, então ela vai para os palcos só com o microfone lá, começa a contar algumas piadas, contar algumas histórias. Ela é storyteller, ela conta as histórias dela, mas ela também é mestre em piadas rápidas, né? Então ela tem essa mesclagem, ela consegue fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Só que ela vai também se meter numa confusão, ela vai fazer umas piadas, umas coisas assim que não vão cair muito bem. E aí a gente vai entrar na questão do politicamente correto, né? Essa questão de você não pode falar isso, não pode falar aquilo, ou então na questão de que a piada é engraçada desde que não seja comigo, né? Você pode rir de todo mundo menos de mim. Eu posso rir de todo mundo, mas ninguém pode rir de mim. Então, ela vai fazer exatamente isso, vai brincar com o que não deve, digamos assim, e vai pagar um preço bem alto, assim. A carreira dela vai realmente baixar e ela, ao mesmo tempo que está vendo a carreira baixando, a carreira desistindo, tá tentando fazer as coisas voltarem a dar certo. Então ela vai surpreender muito, ela é cheia de segredos, ela é um personagem cheio de camadas, digamos assim. Ela não é exatamente aquilo que você está vendo ali, aquilo que você está lendo. Eu consegui fazer isso e ela vai surpreender muito. Tem que prestar muita atenção nos detalhes, no que ela fala, no que ela constrói, porque ela não vai deixar barato tudo que estão fazendo para ela. Então, o livro se chama Um Palco é Pouco e o nome dela é Ana Júlia e é uma comediante stand-up negra. Vai ter discussões sobre homofobia, discussões sobre os direitos do empoderamento da mulher, racismo. Eu sempre trago esse tema nos meus livros. Ficou um livro bem completo, bem legal. Você vai dar risada, vai ficar furioso em algumas outras ocasiões, em outras vai se assustar, tem algumas cenas fortes também, mas pode ter certeza, a Ana Júlia, ela vai fazer jus ao que ela é, né? Ela é uma comediante, ela vai fazer jus isso, então prestem bem atenção quando o livro sair na história, ficou muito legal. Não menos importante, já que a gente está falando de literatura, conta um pouquinho qual foi a sua última leitura. A última leitura que eu li foi ontem, esse livro aqui do George Martin, autor da saga do Game of Thrones, Sonho Febril, conta a história de um navio
de um navio cheio de vampiras, assim, coisa. É uma história de ficção, de fantasia clássica, assim. Ela ocorre em 1857, nos Estados Unidos. Então ela vai trabalhar a questão de de vampiros, lobisomens, essas coisas que o Martin consegue trazer à tona. E o Sonho Febril é o nome de um navio que viaja por toda a costa americana, carregando lendas, histórias e, segundo o que acontece, quem entra nesse navio tem algumas sérias dificuldades de sair de lá e encontra fenômenos bem inusitados, assim, coisas. E por último, não é uma pergunta, é um agradecimento. Muito obrigada por participar mais uma vez aqui do canal, por responder essas perguntas. Acredito que o pessoal vai gostar. Assim que eu também já gostei das respostas, porque eu já vi elas. E sabe que é sempre bem-vindo. Então, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo todas as informações do Maurício para você seguir eles nas redes sociais, para você fazer a compra dos livros e e-books. E é isso, deixe sua mensagem pro pessoal aí que é inscrito no canal, que são seus fãs e seus amigos. Mas é isso aí, a última mensagem é essa, pro pessoal ter foco, criar o próprio estilo, não ficar esperando as coisas acontecer, corram atrás de publicação, de divulgação, não percam tempo com discussões vazias, façam o que tem que fazer, isso é o mais importante. Quanto mais escritores a gente tiver em atividade, mais forte a gente fica para lutar e correr atrás de um apoio maior, de um apoio mais abrangente e que valorize um pouco mais a nossa profissão. É isso aí, muito obrigado, valeu. Em breve vai sair o novo livro, Um Palco é Pouco, e aí eu vou divulgando nas redes sociais. Valeu! E é isso, gente, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, acredito que um vídeo até rápido. Maurício, muito obrigada novamente por ter aceito o convite e respondido as perguntas. E quem sabe você não é o próximo autor a responder uma entrevista aí à distância comigo, né? E é isso, um beijo, se inscreve aí no canal e tchau!